Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de como preparar e apresentar sermões. Nós estamos agora na nossa quarta aula. Nós vamos começar então um pouquinho nessa aula como montar um sermão. Nós vamos montar um sermão passo a passo, começando agora pelo primeiro passo. É importante de tudo entendermos que todo sermão ele tem uma estrutura e ele tem algumas composições. Eu tenho, acima de tudo, dessa estrutura, primeiro eu tenho uma introdução, depois eu tenho uma argumentação e no final do sermão eu devo ter uma conclusão. São essas três partes que compõem o sermão. Além delas, nós temos também, por trás de tudo isso, eu tenho um tema, que é composto pela análise e também pelos objetivos. Mas por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo que eu devo dar antes de fazer um sermão? Será que eu devo pensar primeiro em um bom título e fazer um título muito interessante? Será que eu primeiro devo pensar numa boa introdução? Será que eu devo pensar num bom apelo? Ou em como eu vou fazer as pessoas chorar depois do sermão? Ou será então que eu devo pegar uma ilustração? Eu vi uma ilustração muito legal, passou esses dias, vou montar um sermão em cima dela. Assisti um vídeo na internet muito legal, vou montar um sermão em cima desse vídeo. Aconteceu um testemunho muito impactante comigo, vou montar um sermão em cima desse testemunho. Por onde eu começo? Por nenhuma dessas partes. Nós devemos começar pelo tema. Por que eu não começo por nenhuma dessas partes? Porque quando eu não começo pelo tema do sermão e eu começo por alguma dessas partes, eu vou acabar construindo todo o sermão, às vezes em torno de uma história, de uma ilustração, de um vídeo, e aí o meu sermão ele fica um pouco sem pé nem cabeça. Eu vou ter que dar um monte de voltas para chegar nessa história, nesse vídeo, aqui ou acolá. Eu faço da seguinte maneira: eu vejo vídeos, acontecem histórias, leio as meditações, ouço testemunhos, eu pego e eu separo, eu deixo separado. Olha, esse testemunho fala sobre amor, esse testemunho fala sobre perdão, esse testemunho fala sobre dívida, esse testemunho fala sobre graça, esse testemunho fala sobre dívida, esse testemunho... Deixo tudo separadinho ali. Quando eu estou montando um sermão, eu primeiro monto todo o sermão, faço outros passos primeiro, e depois eu vou olhar na minha lista de ilustrações, ou puxo na memória alguma delas, e aí eu encaixo essas ilustrações, esses vídeos, esses testemunhos, essas introduções, esses títulos no sermão que já foi criado. Então, na verdade, o que algumas pessoas fazem primeiro deve ser a última coisa que deve ser feita. Nós devemos começar o nosso sermão pelo tema. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Antes até mesmo de escolher o texto bíblico, nós devemos escolher um tema. Qual vai ser o tema que eu irei pregar? E eu vou ver com vocês hoje os dois pilares quando nós selecionamos um tema. Primeiro, nós devemos, antes de escolher um tema, ver a análise, fazer uma análise da situação. Segundo, quando eu vou escolher um tema, eu tenho que também criar objetivos condizentes com o mesmo. A análise de situação ela é composta por três momentos: a análise do auditório, a análise da ocasião e a análise do pregador, de mim. A análise do auditório, ela faz algumas perguntas. O que os ouvintes sabem sobre o tema? Esse é um tema novo para eles? É um tema antigo? Eles já ouviram sermões sobre isso? Vamos supor, eu vou pregar na praça, vou pregar sobre o sábado. Tenha certeza que é novo para 90% das pessoas. Então tudo isso vai influenciar quando você for montar o sermão. Eu vou na praça um dia, vou pregar sobre 2.300 tardes e manhãs. Será que esse é o melhor tema? As pessoas não têm base nenhuma sobre isso. Outra pergunta: qual a atitude deles em relação a esse assunto? É um assunto que eles concordam, discordam, são favoráveis, são desfavoráveis? Terceiro, qual a atitude deles em relação a mim como orador? Quais as ocupações deles? Eles trabalham no que? Eles fazem o que da vida? Isso também vai me ajudar na hora de montar o tema. Qual a idade deles? Estou para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não tem muita lógica, por exemplo, eu pegar e eu sei que a igreja que eu vou pregar só tem gente casada e eu monto sermão com tema de namoro. Tem lógica, é isso? Falar a importância de escolher uma boa esposa, a importância de montar um sermão inteiro sobre isso. Não estou falando que no meio do sermão você não pode dar uma pincelada
no assunto? Você pode, mas montar um sermão inteiro sobre isso, quem sabe não, com certeza, não é a atitude mais viável. Fala sobre casamento, a importância de cuidar bem dos filhos e outras coisas. Da mesma forma, não tem lógica eu pegar um grupo de crianças e eu vou falar para eles a importância de criar bem os filhos. Isso está muito longe do pensamento deles. Pegar um grupo de jovens, aí sim eu vou falar sobre namoro e eu tenho que saber encaixar bem os temas de acordo com a idade. Quantos serão os ouvintes? Isso também influencia na hora de você montar um sermão. Quais são as necessidades das pessoas? Nós já comentamos a importância de falarmos as necessidades, do que elas estão precisando ou o que elas precisam ouvir. Próxima, análise da ocasião. Qual a finalidade da reunião? Estou no funeral? No funeral eu não vou falar ali sobre a importância de, por exemplo, de sermos fiéis a Deus nos dízimos e ofertas. É uma verdade? É uma verdade. É a hora de eu falar isso? Não é a hora de eu falar isso. Numa festa de aniversário, convidado para falar na festa de aniversário do meu sobrinho, sábado à noite. Aí tô lá na festa com ele e tudo mais. Vou falar sobre o sábado. É uma verdade? É uma verdade. É a hora de eu falar isso? Não é a hora de eu falar isso. Vou falar sobre a importância da vida, de entregarmos a nossa vida a Jesus, principalmente quando somos crianças e adolescentes. Então é um tema que casa ali com a situação. Onde a reunião vai ser realizada? Qual vai ser o local? Vai ser no teatro? Vai ser em uma praça? Vai ser na própria igreja? Tudo isso vai influenciar como eu vou montar o meu sermão. Quais recursos estarão à minha reposição? Próximo. Quais são as outras partes da programação que acontecerão antes ou depois da minha palestra? Essa dica é importante quando nós vamos fazer eventos longos, como por exemplo vigílias ou final dos 10 dias de oração. Já aconteceu por vezes comigo de a gente ter várias sequências de pregadores, né? Música, pregador, e eu ficar no meio ou no final, ou até mesmo no começo. E aí quem estava organizando o programa chegar e falar: pastor, olha, o tema do evento a gente vai falar sobre o tempo do fim. Aí, tudo bem. Tem quantos sermões no total? São 3 sermões. O senhor é o último. Aí eu falei: tudo bem. Quem vai falar antes de mim vai falar o quê? Tempos do fim. Qual que é o grande risco? Os 3 falarem a mesma coisa. Escolherem o mesmo texto e falarem tudo igual ali. Então fica muito repetitivo, fica muito maçante. Então você entra em contato com os outros pregadores e fala: você vai falar sobre essa parte do tempo do fim, você fala sobre essa, eu falo sobre essa. Então, como é um tema muito grande, você consegue dividir um pouco melhor e aí ter uma noção do que quem fala antes, quem fala depois também. E última, análise do orador. Eu conheço esse tema que eu vou pregar, esse assunto? Eu tenho tempo para preparar esse assunto? É um assunto que eu não conheço nada. E eu tenho um dia para preparar o sermão, então escolhe outro tema. Não vai dar certo, tá bom? Não, eu não conheço, mas eu tenho, quem sabe, ali um mês para preparar o assunto. Então, talvez, dependendo do tema, você consiga. Eu gosto desse assunto, estou interessado nele, porque isso nós demonstramos também quando nós pregamos, se é um assunto que nós gostamos ou que nós desdenhamos. Qual a minha reputação como orador e autoridade no mesmo? Vamos por o seguinte: eu supor, tá? Não é verdade. Mas eu sou uma pessoa muito explosiva. Sou um estopim, assim, eu explodo qualquer hora. E aí eu vou pregar sobre a importância da paciência e de termos paz. Percebe, quando eu me levantar para começar a falar sobre isso, as pessoas vão ficar pensando, na verdade, quão impaciente, quanta falta de paz eu tenho. Então, qual que é o ideal? Eu escolho outro tema, e aí eu vou pedindo para Jesus trabalhar no meu coração, me dar paz, me fazer paciente, e aí a longo prazo eu, quem sabe, possa voltar e tente pregar sobre esse tema quando eu tiver sim sido transformado nesse assunto. Então, escolher o tema é um ponto essencial, porque ele vai nortear desde o começo o meu sermão e vai também me ajudar no fim. Ele que vai me ajudar a delinear os meus objetivos. Então, muitos pregadores, infelizmente, eles vão fazendo um zigue-zague com o sermão. Sobe, desce, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre isso. Ele parece que está pintando um quadro de ideias assim que ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. São só pinceladas assim sobre vários temas diferentes, mas no fundo não está falando nada sobre nada. O sermão ele tem que ter uma linha, tem que ter um tema, tem que ter uma lógica. Eu não vou falar sobre vários temas num dia. É melhor eu pegar um tema só e falar bem sobre ele do que falar sobre 1000 temas e não falar nada sobre nenhum deles.
Então, quando eu sei qual é o tema, eu consigo fazer o meu objetivo. Junto com o tema, eu tenho que escolher muito bem qual é o meu objetivo ao pregar esse sermão. Por exemplo, eu escolhi falar sobre música, qual que é o meu objetivo? Escolhi falar sobre dons, qual que é o meu objetivo? Eu escolhi falar sobre o grande conflito, qual que é o meu objetivo? Todo objetivo, ele deve levar o ouvinte a tomar uma ação, uma decisão. Infelizmente, alguns sermões parecem que só querem passar conteúdo, só querem ensinar. Não, eles têm que fazer isso também, mas eles têm que apelar para uma ação. A pessoa quando sair ali, quando acabou de ouvir o seu sermão, sair da igreja, o que você quer que ela faça? Qual é a atitude que você espera dela? Todo sermão deve convidar a uma ação. Então, já feitas essas outras perguntas e antes de definir um tema, o pregador ele deve ter noção de qual é o seu objetivo. Ele deve se perguntar o seguinte: o que eu quero como resultado desse sermão? Qual é o meu objetivo? O que eu quero que as pessoas façam? Que ação específica eu espero que os meus ouvintes façam depois de ouvirem o meu sermão? O que eu espero deles? O propósito do meu sermão, ele vai deixar claro qual o tema que eu devo escolher. E a partir daí eu volto àquelas perguntas e eu consigo de maneira clara escolher um tema. E aí definir qual será o assunto que eu estarei abordando. Ou seja, o objetivo, esse propósito, ele vai guiar tudo quando eu for montar o meu sermão. Por exemplo, eu escolhi um tema. Eu tenho várias ilustrações sobre esse tema. Eu vou escolher essa daqui porque essa daqui cumpre, ela se alinha bem com o meu objetivo. Não, essa daqui não. É muito legal essa história, é muito bonito esse vídeo, mas ele não está de acordo com o meu objetivo para esse sermão. Isso vai me ajudar a escolher o meu texto, a escolher qual tipo de comentário eu vou usar, quais dados, ou seja, vai me ajudar na hora de fazer a peneira do sermão, porque o objetivo ele vai mostrar para mim o que deve e o que não deve ser utilizado. Alguns exemplos para ficar um pouco mais claro como nós fazemos os objetivos. E aqui uns exemplos dos meus próprios sermões. Vamos ver que tem aí sempre 1, 2 e 3, às vezes 4, às vezes 5, que são a quantidade de objetivos naquele sermão. O sermão ele tem que ter mais de um objetivo, né? Porque ele que vai me dar o norte sobre o que eu vou fazer naquele sermão. Então aqui, primeiro, apresentar que a música, que era um sermão sobre música, faz parte da adoração humana. Segundo, extrair mitos do imaginário dos ouvintes. Terceiro, criar uma visão bíblica sobre música. Então, eu queria que as pessoas, ao saírem desse sermão aqui, tivessem uma visão bíblica, não apenas pessoal, sobre música e adoração. Segundo sermão, sobre o grande conflito. Primeiro objetivo, apontar a realidade do grande conflito em nossa esfera pessoal, ou seja, a ideia de que o grande conflito ele acontece na vida de todos. Segundo, apontar a realidade do grande conflito na esfera cósmica, mostrar que o grande conflito está em todo o universo, começou no céu, veio para a Terra. Terceiro, lembrar que existem apenas dois lados nessa batalha, Cristo ou Satanás. Quarto, apelar para a decisão sobre qual bandeira estaremos no findar da história, ou seja, a ideia de que nós devemos posicionar ao lado de Jesus e fazer o apelo para que as pessoas aceitassem Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida também. Terceiro exemplo de sermão, aqui sobre os dons espirituais. Apresentar a importância dos dons espirituais. Segundo, apelar para o uso das nossas habilidades na igreja. Prática. Terceiro, mostrar o caminho daqueles que atuam ou negligenciam os seus dons. Quarto, guiar pelo caminho dos descobrimentos dos dons. Então perceba, cada um desses objetivos ele começa com um verbo. Porque é o verbo aí que vai estar denotando a ação. Você pode usar apresentar, extrair, criar, apontar, lembrar, apelar, mostrar, guiar. São verbos comuns que quase todos os objetivos nós nos utilizamos deles para darmos esse norte. Então preste muita atenção, se você não faz os objetivos antes de começar a montar o seu sermão, você infelizmente no meio do caminho provavelmente vai se perder no meio do sermão. E grandes chances do seu sermão acabar ficando sem pé nem cabeça. Você falar sobre muitas coisas, mas no final não alcançar um fim proposto. Ou então você, no final do sermão, até criar um apelo, uma conclusão, mas simplesmente ela não se encaixa no sermão como um todo. Ok? Eu queria passar uma breve atividade para vocês
nessa semana. Façam o seguinte, por favor. Peguem e pensem em diversos temas. Escolha um deles. Amor, perdão, graça, fé, esperança, solidão, casamento, namoro, dízimos, ofertas, fidelidade. Pense aí nos diversos temas. Escolha um deles. Escolhendo um desses temas, pense em uma igreja específica. Pode ser a sua, pode ser alguma outra. Faça as perguntas. Imagine aí um dia que você pregaria lá ou em algum momento e faça as perguntas que nós passamos. Esse seu tema se encaixa? Dá certo ou não dá certo? Depois, crie objetivos. O que você gostaria que as pessoas fizessem depois de ouvir o seu sermão? Qual será o seu objetivo no seu sermão? Qual vai ser a linha que você vai seguir? A partir daí, você deu o primeiro passo para montar um sermão. Deus abençoe você e que Ele te guarde também em todos os teus caminhos. Um abraço.